Bom dia! E aí, vamos ver quem que está online sábado de manhã para o nosso sexto Café com Mab. Sejam bem-vindos! Bom dia, Antônio, tudo bem? Bem-vindo, viu? Sabadão, tamo aí, né? Hoje vamos conversar sobre medicina tradicional chinesa. Ontem surgiram algumas sugestões, tudo bem? De assuntos, né? Um aluno até pediu, bom dia, Adri, tudo bem? Cafezinho. O pessoal deu uma sugestão para falar sobre depressão. Falei, nossa, depressão é um tema legal para a gente conversar dentro da medicina chinesa. Mas eu não falei com vocês ainda nas lives da manhã eu não falei ainda sobre os 5 elementos aqui. Antes, é igual para falar dos pontos, né? Quando eu fui falar dos pontos, eu quis fazer uma live sobre as medidas para a gente poder depois falar de pontos e vocês já terem uma base, já terem algum conteúdo para poder, né, entender. Emoções também. Dentro da medicina chinesa, as emoções, não só a depressão, mas as emoções em geral, elas são um fator patogênico. Equivalente a um vírus, equivalente a uma bactéria, então ela é um causador de doenças. Então, um desequilíbrio emocional, ele pode sim levar a uma alteração. Então, antes da gente falar sobre como tratar depressão, quais seriam os pontos bons para a depressão, ou para a irritabilidade, ou para a ansiedade, apesar da gente já ter dito aí durante esses dias sobre o Yin Tang e o VG20, que seriam pontos legais para a ansiedade, num contexto geral, a gente não falou sobre o princípio das emoções, né? De onde elas vêm, como elas são compreendidas pela medicina chinesa. Então, assim, rapidamente, né? Deixa eu ver se ela fica... Não, mas dá para deixar assim. Rapidamente, esses 5 elementos, eles representam padrões da natureza. Então, nós temos o elemento fogo, né? Nós temos o elemento terra, em amarelo. Nós temos o elemento madeira, representado pelo verde. Temos o elemento água, representado ali pelo azul, e o metal representado pelo branco. Se a gente pensar nessa estrela, o ápice dela, que seria o fogo, seria a porção mais leve, a porção que está acima do solo. Se a gente passar uma linha entre o verde e o amarelo, nós teríamos a linha do solo da terra. Nós temos a terra e a madeira. Abaixo do nível do solo, nós encontramos a água e o metal. Então, essa disposição da estrela, ela reflete a natureza. Mas você também pode pensar em termos de ser humano, né? Então, a gente também tem essa constituição. O elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal, o elemento água e a madeira, vocês vão ouvir falar muito aqui, que eles são relacionados a sistemas energéticos. Então, a gente fala sistema energético para esse agrupamento de órgãos e meridianos. Deixa eu inverter aqui, deixa eu ver se eu consigo trocar. Esse agrupamento de órgãos, nós temos os meridianos acoplados, né, que eles são sempre impares. Dos nossos 12 meridianos, eu não consigo mudar aqui a foto. Os 12 pares de meridianos. Então, por exemplo, no elemento terra, nós vamos ter associados baço pâncreas e estômago. No elemento metal, nós vamos ter associados pulmão e intestino grosso. No elemento água, nós vamos ter associados rim e bexiga. E no elemento madeira, nós vamos ter associados fígado e vesícula biliar. No fogo, nós temos até mais do que 2 pares, nós temos 2 pares aqui. Nós temos o coração acoplado ao intestino delgado e nós temos o triplo aquecedor acoplado ao pericárdio. Então, esses grupos de meridianos acoplados, sendo um yin e outro yang, um órgão e uma víscera, constituem um sistema energético
que vai ter diversas características que ajudam o terapeuta no entendimento do paciente dele. Então, os 5 elementos, eles são... Deixa eu trocar a imagem aqui, já que não estou conseguindo tirar a imagem, vamos deixar uma imagem neutra. Pera aí, esse aqui é o Bob, que é o meu modelinho de estudo. Olha isso, vamos deixar assim. O modelo dos 5 elementos em si é uma forma de entender a medicina chinesa. Você pode trabalhar dentro da medicina chinesa somente pelo conceito do Zhang Fu, por exemplo. Zhang Fu seria o Zhang Fu, órgão e víscera. É o conceito dos meridianos, o conceito fisiológico energético através da teoria do Zhang Fu. Os 5 elementos não descartam o Zhang Fu, ele só ordena esse conhecimento relacionando também com sintomas. Então, nós vamos ter sintomas, sabores, cheiros, possibilidades. Olá, bom dia, tudo bem? Estamos falando sobre medicina chinesa, elementos e emoções. Golinho. Então, cada elemento, né, cada um desses 5 elementos da medicina chinesa, ele não traz só o conceito dos meridianos em si. Ele também traz todo um conceito de sintomatologia, de percepção. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando o meu aluno ontem falou, você pode falar sobre depressão? Eu falei, legal. Depressão ele está associado ao sintoma da tristeza, ao sentimento da tristeza. E aonde que está a tristeza na nossa estrela? O sentimento da tristeza ou do luto, ele está relacionado ao elemento do metal, ao elemento do pulmão e do intestino grosso. Já a ansiedade está relacionada com o fogo, né? Com o elemento fogo, com o coração, com o intestino delgado. A preocupação, por sua vez, está associada ao baço pâncreas. Então, a pessoa que fica preocupada, ruminando, né? Então, a gente tem essa associação aqui. Adivinhe o verde, a madeira a que se refere. Só adivinhe. Você não vai esquecer agora. Ira, Hulk, né? O verde. Da onde que vem? Por que foi inspirado essa cor no personagem? Porque já muitos, assim, em conceitos milenares da medicina chinesa, se atribui a cor verde ao elemento madeira, que relaciona-se com o sentimento de irritabilidade, ira. E, por sua vez, o elemento água, que na verdade aqui está como azul, mas a gente vai encontrar ele relacionado ao preto, tá? Ao escuro. O elemento água, ele se refere ao medo, ao pânico. Essas emoções, elas, quando em desequilíbrio, elas afetam cada um desses sistemas que eu falei para vocês. Então, dentro, por exemplo, de uma tristeza descompensada, de um luto não resolvido, nós vamos começar a ter, ao passar do tempo, sintomas físicos relacionados ao elemento do pulmão e do intestino grosso. Então, a pessoa pode ter alterações na pele, por exemplo, que é o órgão de expressão desse sistema energético, e a gente, dentro desse conceito, a gente pode desenvolver várias correlações. Existem energias, né, que são responsáveis pela integração desses elementos. Por exemplo, uma energia chamada energia Zi, ela forma o elemento água, que ele confere o que seria, né, essa energia, né? O que constitui esse sentimento do elemento água? Conceber a vida, memorizar o passado, escoar nutrientes, eliminar excessos, determinar o caminho. Ela promove essas transferências de informações essenciais do corpo. O medo, ele vem de uma percepção descompensada dessa energia de concepção, né, da água.
Então, o elemento água, ele traz a energia essencial, ele traz esse movimento da vida, né? Quando você tem um desequilíbrio do elemento, a pessoa pode sentir medo de fazer essa expansão, certo? Por outro lado, uma pessoa que tem pânico, que desenvolve medos por traumas, por coisas que aconteceram com ela, por exemplo, por uma criação, por aspectos externos, não energéticos, né? Porque a gente tem aqui os fatores essenciais e energéticos da pessoa, mas a gente também tem o contexto que ela está inserida, né? A gente tem a epigenética, né? Não só a genética. Qual que é a família que ela está, o meio que ela vive, a educação que ela recebe, os hábitos que ela tem. Então, tudo isso também vai constituindo, né, percepções para a pessoa. Se essa pessoa tem um trauma, um medo, um pânico, ela pode a longo prazo começar a lesar esse sistema energético do rim e da bexiga. Então, o que nós temos aqui relacionados ao elemento da água? Nós temos ouvidos, nós temos ossos, né? Nós temos várias questões que podem começar com o tempo a ter alguma relação. Bom dia, Elaine, tudo bem? Estamos falando aqui sobre 5 elementos e as emoções. Bom, entrando dentro do conceito da depressão, né? Então, dentro do elemento do metal, se a pessoa tem um luto não resolvido, se ela tem uma tristeza que ela não consegue processar, né? Ela pode, com o tempo, também começar a lesar esse elemento. O elemento do metal, ele tem o acoplamento do pulmão com o intestino grosso. Então, eu até falei para vocês, né, que tem essa expressão na pele, mas toda a questão respiratória, né, a questão do trânsito intestinal também. Bom dia, Mirna, tudo bem? Estamos falando hoje sobre 5 elementos e as emoções, né? Então, nós temos esse acoplamento do pulmão com o intestino grosso e dentro do metal, nós temos esse relacionamento com várias situações. Então, a gente vai ter órgão de abertura do nariz, bom dia! Nós vamos ter essa questão do desequilíbrio da emoção, né? Então, isso é bem interessante. Quando você vai tratar uma depressão, aí no caso o acupunturista, o profissional capacitado para tratar aspectos emocionais, ele vai precisar considerar quais os desequilíbrios que existem para esse paciente. Bom dia, João, tudo bem? Cafezinho. Estamos falando sobre emoções e os 5 elementos aqui. Então, o terapeuta, ele precisa considerar o desequilíbrio emocional que tem por trás ali. Não só por, meu paciente tem depressão, eu vou, bom dia, tratar, vou pegar ponto para depressão, vou pegar ponto para tristeza. Não, quando você vai tratar emoções, você precisa considerar os padrões de desequilíbrio. Senão, o que você vai acontecer? Vai dar um bem-estar para o paciente, porque a acupuntura traz bem-estar. Os pontos de acupuntura liberam neurotransmissores, né? A gente já comentou sobre isso. Eles ajudam no trânsito, na liberação dos opioides endógenos, então o paciente vai se sentir melhor. Mas, gente, depressão não é desânimo? Isso é muito sério. A depressão é muito séria. O desânimo, a pessoa está desanimada, ela está meio tristinha, ela está sem motivação, mas uma depressão profunda, ela pode levar a pessoa a um suicídio. Então, e aí se transforma num desequilíbrio químico cerebral. E muitas vezes os pacientes têm medicação tarja preta. E às vezes é necessário que existam essas medicações dependendo o desequilíbrio que a pessoa está. Então, para você entrar com acupuntura, somente acupuntura na depressão, tem que ter um bom entendimento do conjunto do padrão de desequilíbrio e trabalhar com várias terapias associadas para que você traga o paciente ao equilíbrio. O aspecto emocional ele é bem relevante mesmo. Mas, por exemplo,
você tem alguém na tua família, né? Você é acupunturista ou você é estudante, né, do curso de microsistema e já conhece a medicina chinesa, já está aplicando, né, os pontos de microsistema, já está usando pontos distais, pontos locais, já está fazendo esse encadeamento e você tem, por exemplo, um membro na sua família que tem depressão, ou um membro na sua família que é muito irritado, ou um membro na sua família que tem crises de pânico, né? Como não ajudar, né? Como não trazer algum elemento de equilíbrio para ele? Então, nesses casos, primeiro de tudo, é primordial entender o que significa esse sentimento na estrela da pessoa. Então, a gente sempre fala, dentro do nosso método, a gente usa muito a estrela com os 5 elementos para encadear os sintomas e encadear esses princípios terapêuticos. Então, cada paciente nosso vai ter uma estrela, né? Então, a gente desenha ali uma estrela rapidinho, coloca lá os elementos e começa a distribuir os sintomas, as percepções do paciente, o que a gente leu do pulso, o que a gente leu da língua, o que a gente viu ativado nos microsistemas bucais. A gente reúne essas informações na estrela do paciente. Inclusive demais sintomas que o paciente tenha, porque ele pode estar com uma alteração emocional e já está tendo um desequilíbrio num outro elemento. A gente tem aqui um ciclo de geração dos elementos e também temos um ciclo de controle desses elementos. Então, um elemento que está com excesso demais, ele pode começar a dar uma redução na energia do outro. E quando a gente tem um elemento em deficiência, ele falha em controlar o elemento que ele deveria. Faz aí uma imagem bem básica, assim, a água, por exemplo, né? O elemento água que corresponde ao medo, que corresponde ao rim, à bexiga. Se a gente tiver uma deficiência de rim, energética de rim, não do órgão, uma deficiência energética, esse elemento água, quem que a água controla? O fogo, não é mesmo? Na natureza acontece e nos elementos também. Quem que é representado pelo elemento fogo? Né? O coração, intestino delgado, triplo aquecedor, pericárdio, que tem relacionada à emoção da ansiedade. Então, se a gente tem uma deficiência no elemento, nesse sistema da água, nós vamos falhar em controlar o elemento do fogo. E você pode passar a ter excessos de fogo, excessos de yang no coração, excessos de padrões de ansiedade exacerbados, e dentro do elemento fogo não tem só ansiedade, tem os aspectos circulatórios, tem a hipertensão. Então, o pessoal perguntou também, né, Parkinson, Alzheimer, né, esses AVCs, aspectos do corpo que seria necessária aquela micronutrição, né, são relacionados ao elemento fogo, porque aqui nós temos o coração como órgão principal e a circulação e a microcirculação, então a oxigenação dos tecidos, né? Não só a oxigenação dos tecidos. Dentro da medicina chinesa, a gente vai pensar também em energia transportada por esses canais. O sangue, ele também é uma energia. Bom dia, Cibele, tudo bem? Cafezinho? Voltou. Então, o sangue também é uma energia, né, dentro da medicina chinesa. Então, nós temos todo esse relacionamento. Vocês percebem a beleza que existe por trás dessa leitura dos 5 elementos? Aqui eu tô falando a nível bem resumido. Bom dia, querida, tudo bem? O pessoal falou ontem para eu falar sobre depressão. Eu falei, mas como é que eu vou falar de depressão sem falar antes dos 5 elementos, né? E a cada elemento, qual emoção é associada, né? E nós temos dentro ainda do elemento da água a essência responsável pelo movimento das energias, né? Então, isso é bem interessante. Dentro do elemento fogo, nós temos a energia Shen, que é responsável por aquecer, por ativar, por transformar, por clarear o ambiente, né?
E ela também é responsável pela captação de aspectos emocionais para o corpo físico, como se fosse uma central de referência energética, né? Então, nós temos aqui, para que serve a ansiedade, né? Da onde vem a ansiedade? A ansiedade, ela vem de você ficar mais preso no seu futuro do que no seu presente. Então, você está tão ativo ali que você não está vivendo esse momento aqui. Você está vivendo o próximo momento. Então, esse desequilíbrio, né, emocional, ele fica refletido aqui no aspecto do fogo da ansiedade. O fogo, que é aquela energia que acende, né, a energia que sobe. Bom dia, Ângela, tudo bem? Quando nós pensamos no elemento terra, nós temos uma energia de essência chamada I, né? Essa energia do elemento terra, ela é uma energia de estabilidade, uma energia de solidificação. É uma energia que faz a base para os outros elementos, que nós entendemos como a terra, né? Como o solo, como a estabilização. Aqui nós temos essa relação dessa energia da estabilidade com pulmão e baço pâncreas. Dentro desse sistema, qual seria a emoção principal aqui, né? Nós temos os aspectos da inteligência relacionados a baço pâncreas e estômago. Então, a inteligência, o estudo, né? A concentração. O que acontece quando isso está em desequilíbrio, né? Essa capacidade de aprendizado, né? De você aprender e você levar a sua mente, né, a novas concepções. Quando nós temos um pensamento travado, vamos dizer assim, você está preocupado. Então, nem aconteceu, né? Mas você está preocupado com aquela situação. Você não pensa em outra coisa, você só pensa naquilo. Porque eu tô com esse problema, porque eu tenho que resolver isso no meu trabalho, porque o meu trabalho é isso, porque o meu trabalho é aquilo, porque a fulana disse aquilo e eu não disse na hora, porque eu não sei o que lá. Eu vou ter uma prova de vestibular em janeiro, e você fica lá, porque eu vou ter a prova em janeiro, porque eu vou ter a prova em janeiro, porque eu tenho que estudar. E você fica... Você não segue a tua vida, você fica com preso naquele pensamento. Fica ruminando. Quem que rumina na natureza, né? Onde que se rumina? Não é no sistema digestivo? Então, o termo ruminar, o pensamento que você fica lá, também vem disso. Você não digere isso, ele fica aqui no sistema energético da Terra. Então, a preocupação, o excesso de preocupação, a mãe que tem um filho que viajou, alguém que está preocupado com um familiar no hospital, é normal as pessoas terem preocupação. Isso significa que elas se importam, né? Já que elas têm um respeito, que elas têm um cuidado por aquilo. Mas o excesso de preocupação começa a lesar principalmente a energia do baço. Então, vejam, pessoas que estudam muito e que não dão tempo de descanso, que não comem direito, que não nutrem o corpo de energia, que ficam só lá estudando, tem um momento de vida que ela acaba lesando a energia do baço pâncreas. E, por sua vez, sintomas relacionados a baço pâncreas, como cansaço muscular, questões endócrinas, né? Alterações de diabetes, alterações digestivas, de processo, até mesmo prolapso de órgãos, a questão de você ficar roxo com facilidade. Então, tem vários microsintomas relacionados à energia do baço. Quer ver um exemplo bem básico, bem basiquinho, que eu acho que vocês não vão esquecer? A gente não falou aqui de sabores, né? Quem aqui se afoga num chocolate quando tá preocupado, né? Porque o chocolate libera endorfina. A fixação, a necessidade excessiva por doce, ela reflete uma alteração do padrão de baço pâncreas. Cada um dos elementos também está associado a um sabor. Olha, gente, de elemento aqui, eu tenho no curso de microsistema um módulo só
um módulo só de elementos, porque a gente tem muita coisa para falar em sintomas, em relações, em padrões, construir, entender esses padrões de desequilíbrio, relacionar com Yin Yang. Isso é muito legal. Mas a gente está falando hoje aqui de emoções, né? Mas para falar para vocês como existem essas conexões, tá? E dentro, né, pra gente fechar aqui, a gente não falou muito da madeira, né? Da madeira vem o princípio da ação, né? Então, o princípio da ação, ele vem do elemento da madeira. A ação que impede que você fique estagnado, que seria chamada energia Hum, né? Essa energia, ela faz o movimento. Então, a gente tem aqui na madeira o elemento vento. O que o vento faz? Se abre uma janela, o que o vento faz? Ele tira tudo do lugar, né? Então, da madeira vem essa expansão de movimento, de você acionar as situações. Isso é produtivo, porque senão ninguém faria nada na vida, ia ficar parado esperando, né? Igual uma planta, esperando receber tudo. Mas não, nós somos seres humanos em movimento, né? E nós precisamos acionar as nossas ideias, acionar as nossas propostas. Bom dia, João, tudo bem? Estamos terminando o nosso cafezinho, mas ainda tem coisa boa para falar aqui. Essa energia do elemento madeira, ela leva a pessoa a tomar as atitudes, a ter coragem, né, de fazer a ação do que ela acredita. Oi, tudo bem? Porém, o que acontece quando a gente tem um desequilíbrio desse sistema? Bom dia, Grace, tudo bem? Quando a gente tem um desequilíbrio disso, é normal que a pessoa tenha a atitude para fazer a ação, para acionar as suas ideias, para acionar o que ela acredita, para acionar o que ela tem que fazer a nível de ser humano, vamos falar assim mais filosoficamente falando. Quando a gente tem um desequilíbrio disso, que a pessoa aciona demais, que ela é muito expansiva, que ela é irritada, né? Quando ela é braba, a gente tem um desequilíbrio nessa ação. Ela aciona demais sem ponderar, ela aciona sem pensar. Bom dia, Ruth, tudo bem? Ela simplesmente aciona no impulso. Então, aqui nós temos um desequilíbrio. Então, as emoções, a energia que traz cada uma dessas percepções, ela vem para trazer algo de positivo para você como ser humano. Fisiologicamente, em termos cerebrais, as áreas cerebrais ativadas, né, por cada elemento, elas têm a sua necessidade na fisiologia humana. Porém, como tudo nessa vida, e principalmente na acupuntura, nós temos os desequilíbrios, né, de yin, de yang, do branco, do quente, do frio, do escuro, do claro. Então, tudo precisa de um equilíbrio. Então, o conceito principal da acupuntura vem do equilíbrio, né? Sim, João, eu tô deixando gravada no meu IG. A gente tá fazendo essas lives curtinhas. Eu comecei falando de emoções, a gente percorreu rapidamente a estrela, os conceitos e relações, porque aqui tem muito assunto para falar. Eu já tô seguinte, eu vou deixar essa live. A gente falou rapidamente aqui sobre os elementos e as suas relações com as emoções. Hoje à noite, não esquecem que às 8 horas nós vamos ter uma live falando sobre os pontos de microsistema. A live vai ser aqui pelo Instagram e também vai ser pelo YouTube. E nós temos também a nossa Masterclass, que são as aulas completas, né? De diagnóstico, de aplicação, de pontos que a gente vai ter no dia 3 a 5 de dezembro, que daí precisa se inscrever, porque não vai ser pelo Instagram e também não vai ser pelo YouTube, vai ser via link de inscrição, mas é só clicar lá na minha bio, onde tem a minha foto, vai ter um site ali, por aquele site você já tem mais informação, deixa o e-mail lá, só não esqueçam de confirmar esse e-mail, porque senão o sistema não envia o link, o sistema não envia o link da aula, é bem importante ter o e-mail de vocês confirmado. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aí hoje, nosso cafezinho, ainda sobrou um golinho aqui. Nós vemos
Amanhã, novamente, domingo, mas estaremos aqui todo dia, 7h49, falando sobre algum assunto referente à nossa prática, a medicina chinesa, a odontologia, a medicina, e trazendo também para os pacientes, né, algumas percepções. Bom dia, Juliano. Estamos no finzinho agora. Estava me despedindo do pessoal, mas a live vai ficar gravada. E hoje à noite tem mais. Hoje, às 20 horas, a gente tem uma live. Essas lives da manhã, elas são lives de meia hora, live mais rapidinha. Mas hoje à noite a gente tem uma live de 1 hora aí falando sobre microsistema. Convidem o pessoal que vocês conhecem. Bom dia! E hoje à noite a gente se vê de novo. Grande abraço para vocês. Valeu!